Irmãos, nós estamos numa nova série, né? Hoje queremos dar continuidade. Semana passada nós falamos um pouco sobre a missão do Filho e trabalhamos então o porquê foi necessário Jesus vir. E aí trabalhamos exatamente a visão do profeta Isaías, lá em Isaías capítulo 53. Mas hoje queremos literalmente trabalhar sobre a Páscoa. Essa série ela tem a intencionalidade de trazer significado ao que é Páscoa, ao que é essa mensagem que é transmitida nesse período de abril, em que muitas vezes nós nos perguntamos, mas o que é? E por quê? E como? E essa história ela começa, na verdade, lá no Egito. Como todos conhecem, todos sabem, e eu não canso de repetir, a história bíblica ela nos mostra passos ao longo do tempo e ao longo do Antigo Testamento, sempre com a intencionalidade. Tudo no Antigo Testamento aponta para Jesus. Tudo no Antigo Testamento aponta para o grande sacrifício de Jesus naquela cruz. E a palavra do Senhor nos mostra que Deus fez, após a queda, uma aliança com o homem. E essa aliança feita com Abraão, exatamente naquele momento em que ele rasga, ele corta os animais e que Deus passa entre aqueles animais, demonstrando que Deus estaria em relação de aliança com o povo. E a sua descendência, a descendência que Deus disse que ia dar exatamente a Abraão, foi convidada por um dos seus descendentes, chamado José, a entrar na terra do Egito. E ao entrar na terra do Egito, esse povo entra como convidados. Veio para cá, por quê? Porque existia exatamente um período de fome naquela época. E Deus tinha dado uma visão ao faraó que José tinha interpretado. E é exatamente esse José que agora é o segundo homem abaixo da toda a hierarquia. Ele estava comandando exatamente esse período de fome. E pensando nos seus familiares, ele traz todos para a terra do Egito. Mas a história nos conta, irmãos, que anos se passaram. Se passaram 400 anos. E esse povo continuava na terra do Egito. Mas o interessante é que a história nos conta que esse povo deixou de ser convidado para se tornar escravos. E como escravos é totalmente diferente de quando convidados. Eles começaram a ter trabalhos árduos. Eles começaram a ser maltratados. E durante um período de mais de 200 anos, esse povo sofreu e clamou. E esse clamor foi ouvido por Deus, levantando então Moisés. Esse Moisés é levantado por Deus para exatamente ser usado pelo Senhor para libertar o povo da terra da escravidão. E a última praga, um dia a gente faz uma série só sobre as pragas, né? A última praga é exatamente a praga da morte dos filhos primogênitos. O que estava em xeque ali era a morte do filho do Deus, que era considerado. O faraó, ele se considerava o Deus poderoso naquela época. E a última praga era exatamente dizer assim, olha, você é tão poderoso que Deus vai matar o seu filho. Mas não era só o dele, mas todos os primogênitos. Então Deus diz para o seu povo, façam um holocausto. Eu gosto de dizer assim, para que a gente possa ser bem abrasileirado, faça um churrasco. Um churrasco bem gostoso. Mas com o sangue desse sacrifício, se manche os umbrais da porta, manche os umbrais das janelas, e deixe a sua casa marcada, pois quando o Espírito da morte passar por meio do Egito, ele olhar para aquela mancha e vai dizer assim, não, aqui tem alguém marcado pelo sangue do sacrifício. E aí ele não entra naquela porta. E Deus mandou esse povo celebrar a Páscoa durante anos. Anos e anos, lembrando sempre exatamente do que Deus fez. Um ato redentivo, um ato de uma libertação. E essa história é contada no Antigo Testamento, num período do Pentateuco, ali no texto de Êxodo. Mas eu quero ler com vocês a última Páscoa. Leia comigo o Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1.
Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1. Eu vou ler, você me acompanha aí na sua Bíblia, tanto física quanto digital. Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1, diz assim: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, a hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera da parte de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-a com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis: Bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticares. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu te peço nesse momento que essa palavra ela seja aplicada aos nossos corações. Nos rendemos à tua palavra, Senhor, de forma humilde, e que o teu Espírito Santo possa, Pai, em nome de Jesus, trazer sobre nós, ó Pai, a tua vontade e o cumprimento da tua palavra para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos essa passagem, parece que por muitas vezes a gente não tem a ideia de que é aqui necessariamente que os passos da paixão de Cristo, é aqui que ele começa exatamente, como diz no versículo 1, Jesus sabendo o tempo que iria chegar, é aqui o primeiro passo para a cruz. Mas se você percebeu, ele celebra a última Páscoa. É exatamente o cumprimento da promessa. Era necessário que alguém fosse sacrificado. Uma vez eu já comentei, e mais uma vez eu quero dizer para vocês, é necessário que um sangue perdoe os pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E é exatamente Jesus, sabendo disso, e sabendo que agora tudo estava preparado para o cumprimento desse grande sacrifício, que iria agora reconciliar o homem com Deus, por meio do sacrifício do seu próprio filho, e tudo que estava preparado, todas as promessas que tinham culminado até agora, estava agora prestes a acontecer.
não era um ato político, não era um ato de libertação agora da escravidão, como foi no passado, não era agora uma liberdade do Egito, mas era agora literalmente a compra dos pecados, o pagamento de todos os pecados para aquele que nele crê. Jesus revela claramente que ele é o sacrifício, assim como João diz no capítulo 1, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas existem algumas coisas nesse texto que nos chama a atenção. Existem algumas coisas nesse texto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quando a gente faz uma leitura compartilhada com os textos sinóticos, ou seja, com Mateus, Marcos e Lucas, os textos sinóticos é porque eles são semelhantes. João já não é tão semelhante quanto esses três. E quando nós comparamos esses 4 evangelhos dentro dessa perspectiva da última Páscoa, nós vamos perceber que Jesus faz algumas coisas interessantes que é compartilhada entre os evangelistas. Primeiro, Jesus diz para os seus discípulos: vão preparar a última Páscoa. E há alguns sinais interessantes que Jesus diz: está tudo preparado. E quando eles chegam, em outros textos, nós percebemos que Jesus, ele chega e as coisas já estão preparadas. E eu queria que você visualizasse na sua mente, pudesse perceber Jesus chegando quando os discípulos já estavam sentados. E lembre-se, a mesa não é como essa que nós conhecemos, é muito mais semelhante à mesa japonesa, onde você senta no chão, às vezes com o pezinho de lado assim, com os pés para cima. E era um costume da época que, quando se celebrava um rito, quando você se celebrava uma coisa importante, era necessário que alguém do lado de fora estivesse com uma bacia, para que pudesse lavar os pés. Lembre-se, não tinha sapatos e não tinham essas sandálias fechadas, então ao andar, que também não tinha asfalto, a poeira melava os pés, e era costume que alguém do lado de fora pudesse estar para que os pés fossem limpos ao entrar na casa. Igual nós fazemos hoje, semelhantemente, a gente chega na casa, o que é que a gente faz? A gente tira o sapato e bota uma solipa, ou entra de meia, né? Eu tenho sofrido porque estou indo agora para o judô, é um local, não sei porquê, mas ali parece que se concentra todo o frio, e eu disse, não aguento ficar ali sem uma solipa, e eu estou levando minha solipa de casa, porque eu não posso entrar num lugar de sapato. E esse é um costume interessante, que faz a gente lembrar esse momento ali. Só que, irmãos, algo acontece naquele momento. Um outro texto, correlato a esse, revela para a gente o teor da conversa entre os discípulos. O teor da conversa entre os discípulos é: quem será maior entre nós? Quem será melhor entre nós? Esse sentimento revela exatamente algo no coração deles que parece que ainda não tinham compreendido o que eles estavam passando. Lembre-se, eles são discípulos, estavam andando com Jesus durante quase 3 anos. E nesses últimos momentos, eles estavam olhando um para o outro como se fôssemos nós mesmos, né? Isso revela tanto a nossa identidade como igreja, onde muitas vezes somos movidos por esse sentimento de que eu quero fazer mais, ou eu faço melhor. E Jesus nos ensina a amar de uma maneira muito diferente. Mesmo diante de todo o rito cultural, mesmo diante de toda a perspectiva histórica, naquele momento Jesus chega e olha para os seus discípulos e demonstra claramente que nenhum deles teve a coragem, a ousadia, a humildade de dizer assim: tem alguma coisa errada, vamos lavar os pés. E é o próprio Mestre, o próprio Jesus, que olha para os pés sujos dos seus discípulos e diz assim: eu vou lavar os pés de vocês. O verso 17 é o clímax desse texto, quando ele diz: se vocês sabem estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A palavra do verso 17 nos revela exatamente algo interessante, porque a palavra
bem-aventurados, a palavra makairos no grego, ela traz a ideia de não apenas alguém bem-aventurado, ou na verdade é alguém mais que vencedor. Não é apenas aquela pessoa que venceu, é alguém mais que vencedor. Então ser um bem-aventurado é exatamente fazer o que Jesus fez. É imitar o que Jesus ensinou, é replicar, não necessariamente estarmos lavando os pés, mas o ato de estar servindo uns aos outros. É nesse momento do ato da paixão de Cristo que Jesus chega em meio aos seus discípulos, mesmo caminhando durante 3 anos, e isso revela para nós, irmãos, algo muito interessante. Sempre estamos precisando melhorar. Perfeição só vai ter em um lugar, e não é aqui, nem é na sua casa, mas é no céu. Enquanto estamos aqui, somos pecadores. E como que pecadores, precisamos sempre nos arrepender dos nossos pecados e tentar olhar para Jesus como nosso exemplo e seguir a Ele. Por quê? Porque sempre iremos ter a tendência do pecado sobre as nossas vidas. Sempre teremos essa essência dos discípulos humanos, pecadores. Quem é melhor? Quem é maior? O orgulho, a prepotência, que muitas vezes ressoa em nossos corações, faz a gente tomar atitudes que não deveríamos tomar. Mas Jesus olha para eles e se coloca diante deles e diz assim: eu quero que vocês olhem para mim. Imagina, irmãos, esse momento sublime de um Deus poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, o próprio Filho de Deus, tendo agora a decência, a humildade, o amor de tirar a sua túnica, se ajoelhar e lavar os pés. Isso demonstra, irmãos, algo muito maior, porque para nós não é tão claro essa atitude, porque a gente não tinha o contexto histórico-cultural daquela época. É o que acontece muitas vezes conosco aqui no Japão, que certas coisas a gente não entende, principalmente eu ainda estou aprendendo muita coisa, mas certos aspectos, certos jeitos, certas coisas que a gente vai pegando ao longo do tempo com os conceitos culturais da época, do local. Irmãos, aquela atitude de lavar os pés não era feito por um judeu. Não era feito nem por um escravo judeu. Era feito por um escravo que não era judeu. Jesus, como rei, como senhor, como mestre, como judeu, jamais poderia fazer tal atitude. Mas ele demonstra a humildade tamanha para os seus discípulos, que diz assim: eu vou fazer algo que está além dos nossos ideais. Está além da nossa imaginação. Um gesto que muda exatamente o aspecto do orgulho e da prepotência que havia ainda no coração dos seus discípulos. Jesus pega uma bacia e vai lavar os pés deles. A atitude de um escravo sendo feito pelo mestre. O exemplo sendo colocado como algo que deveria ser colocado para eles. E algo que ficaria sempre na mente daqueles homens. O Rei dos Reis se ajoelhando e lavando os nossos pés. Lembre-se, a cruz revela um Deus que serve antes de ser servido. Você já parou para perceber que muitas vezes nós temos a tendência de querermos ser servidos? Eu me lembro de um seminarista na época que eu estava ainda no seminário, há quase 20 e tantos anos atrás. Eu me lembro que uma atitude de um seminarista estava diante de uma igreja e sentado lá, e aí ele contando com muito orgulho no seu coração, dizendo assim: eu estou aqui, eu sou seminarista. É como se ele, assumiu um patamar maior do que os outros, né? Ele deixou de ser crente. Ele agora é seminarista. Ele é quase um anjo, né? E ele queria que as pessoas agora o servissem. Porque ele era um seminarista. E aí eu me lembrei exatamente da fala da nossa guardiã do seminário, quando eu fui para o internato e saindo da minha casa para morar no internato,
a tia Vilsa, uma senhora naquela época ela tinha quase 80 anos, ela era que tomava conta, que limpava, tinha naquela época cerca de 25 homens naquele espaço do internato. Ela chamou mineira, uma mineirinha, chamou assim, meu filho, vem cá. Ela, senta aqui do meu lado. Aí eu sentei e o que é que essa mulher vai dizer para mim agora? Acho que eu vou voltar para casa agora mesmo. Ela sentou, eu sentei do lado dela e disse, está vendo aquele tapete ali, meu filho? Em que você bateu os seus pés? Está, isso aqui você vai ser pisado igual aquele tapete. Eu disse, e agora? Aí ela pegou assim, você está vendo essa poeira aqui, ó? Tinha um vasozinho do lado, ela pegou a poeirinha do vaso, a areiazinha assim, está vendo essa areinha aqui? Ela falou assim, você vai ser moído igual essa areia. Porque você precisa aprender que você veio para cá para servir. E foi exatamente esse ensinamento que me faz olhar para Jesus e dizer assim, quem nós somos diante do Deus Todo-Poderoso? Se Jesus se vestiu de um escravo para lavar os pés dos seus discípulos, quem somos nós para não amar? Quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós para não fazermos? Porque Ele fez por nós. Ele pagou tamanho preço pela sua vida. Cristo na cruz não revela apenas um Deus poderoso, mas revela um Deus que serviu. Lavar os pés daqueles discípulos antecipa exatamente a purificação das nossas vidas. O interessante é que, mesmo entendendo, há sempre alguém que diz assim, eles aceitaram, mas eu sou melhor. É exatamente Pedro. Sempre tem um Pedro no nosso caminho, né? Talvez seja a gente mesmo. Pedro olhou para Jesus e disse, não, eu não aceito. Mas Pedro não entendeu o significado teológico de tudo aquilo que estava acontecendo também. Porque esse significado de lavar os pés agora por Jesus remonta também a algo que era feito no passado. Quando os sacerdotes iam exatamente lavar as suas mãos e os seus pés antes de entrar para oferecer os sacrifícios. E isso era um ato de purificação. O que Jesus está dizendo para os seus discípulos também é que na caminhada da vida sempre necessitamos de purificação. Não é necessariamente entender que eu já fui perdoado. Não, iremos pecar e no caminhar das nossas vidas precisamos parar, lavar as mãos, lavar os pés, em outras palavras, pedir perdão. Em outras palavras, reconhecer que erramos. Em outras palavras, se voltar para Jesus e dizer assim, me ajuda. Me ajuda. E eu volto novamente para o texto do verso 17, quando ele diz, bem-aventurados sois se as praticares. Quando nós olhamos para o caminho do discipulado de Jesus, nós precisamos entender que Jesus está sempre nos ensinando. Olha a palavra que diz, compreendeis o que eu vos fiz? Olha o verso 15, na verdade verso 12 diz, depois de ter-lhes lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis o que eu vos fiz? O discipulado cristão não é baseado apenas em conhecimento. O discipulado não é apenas você agregar à sua vida o entendimento, mas é um relacionamento, e esse relacionamento revela exatamente o conhecimento aprendido. É algo que é feito no caminhar, é algo que é feito no todo dia. Quando eu falo no tomar café, no conversar, no estar junto. Essa preocupação nossa, ela é extremamente importante, porque o discipulado não é apenas alguém aqui na frente, passando para vocês conhecimento, mas é alguém caminhando com vocês, gerando relacionamento discipulador. Essa atitude de Jesus não foi no começo, essa atitude de Jesus foi no fim.
mostrando para eles o real sentido de alguém que serve. Como tudo isso pode ser aplicado nas nossas vidas? Como tudo isso pode ser trabalhado sobre a nossa perspectiva? Pedro, não compreendendo o ato da purificação naquele momento, ele disse: não, você não pode lavar os meus pés. Aí Jesus diz algo para ele, poderoso: se eu não lavar, você não tem parte comigo. E aí ele é exagerado, porque ele diz assim: não lava tudo. Eu quero dizer que eu sou todo do Senhor dessa vez. Ele disse: não. Entenda, só basta lavar as mãos e os pés, em um ato de purificação, de humildade, de estarmos juntos. Eu e você somos levados a olhar para Jesus e a entender que Ele deixou um legado. E esse legado diz: se sabeis estas coisas, mais que feliz sois, se as praticardes. Somos chamados a compreender a salvação. Somos chamados a compreender o serviço. Somos chamados a participar ativamente, lutando contra os nossos próprios dilemas, mas sendo alguém agora que representa Cristo. E isso não quer dizer perfeição. Há muitos que caem nessa ideia exatamente de serem perfeitos. Não, irmãos, perfeitos só no céu. Mas podemos lutar. Podemos tentar. Podemos aprender. Podemos servir. E é nesse patamar de conhecimento, e é nesse relacionamento discipulador, é olhando agora para Jesus como alguém que é bênção nas nossas vidas, que podemos ter a atitude do Evangelho de Jesus, de humildade, de serviço e de amor. Eu e você somos chamados a exatamente amar. Eu e você somos chamados a servir. Mas eu e você somos chamados a conhecer. Essas três coisas essenciais, elas fazem parte da nossa vida cristã agora. Onde eu conheço um Deus que me ama, eu conheço um Deus que me serve, eu conheço um Deus que me perdoa, e agora, conhecendo a missão passada para mim, eu também sirvo, eu também amo, eu também passo conhecimento, fazendo exatamente aquilo que Ele deixou para nós, e de fazer discípulos. Nós somos discípulos que exatamente abarcam os valores e as virtudes desse Cristo que fez algo poderoso. Lembre-se, Colossenses deixa claro para nós, sobre as nossas vidas havia um escrito de dívida. E essa dívida foi paga pelo Cordeiro que, naquela noite, partiu o pão e, tendo dado graças, eu disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Essa última Páscoa relembra para esse discípulo e para nós que também fomos libertos. Eu e você também fomos libertos. Eu e você fomos libertos da escravidão do pecado. Não significa dizer que o pecado deixou de existir sobre as nossas vidas, não. Mas o domínio do pecado sobre nós somos libertos. Nós somos sarados, nós somos curados, nós somos salvos. E é através do sacrifício de Jesus público, naquela cruz, mostra para nós o perdão, a reconciliação e a nova vida. Hoje eu e você somos chamados a exatamente andar com Jesus nesses passos, nos passos da cruz do Calvário, nos passos da paixão de um homem que é Deus, nos passos de alguém que foi exemplo, nos passos de alguém que disse assim: observe o que eu fiz, e vocês serão felizes se os praticarem. Hoje, o convite da paixão de Jesus por nós é seguirmos o exemplo do Cordeiro que tirou o pecado do mundo. E isso não quer dizer que nós vamos mais para a cruz. Isso quer dizer que nós vamos dar continuidade à sua missão. Amando, perdoando, servindo. A pergunta para mim e você é: você já entendeu, compreendeu que você foi amado e perdoado por Jesus? Segundo, você já compreendeu
entendeu o chamado do serviço à semelhança de Jesus? Terceiro, você é um Pedro que não quer deixar Jesus te lavar? Ou você já entendeu que Ele quer te usar? Hoje eu e você somos chamados a caminhar com Jesus. Eu e você somos chamados a aceitar o seu amor. Eu e você somos chamados a aceitar o seu perdão.